Bom dia, pessoal. Obrigado por nos acompanharem mais uma vez aqui. Acho que eu vou falar um pouco do mês, mas vou falar um pouco mais de perspectivas aqui do ano, né, do ano que a gente começa, e falar um pouquinho também do ano que terminou. Acho que o ano passado, né, a gente novamente não foi bem. Acho que recuperamos bastante coisa nos 2 últimos meses. E acho que isso aí é o resultado de várias iniciativas que nós tomamos aqui, muita coisa. A gente trabalha muito em processo de gestão, acho que esse foi o principal da nossa cabeça aqui, tanto em vários aspectos, limitar perdas. Acho que muitas vezes a gente tinha posições aí com assimetrias esquisitas da carteira, acho que revimos tudo isso. Acho que é mesmo o processo de investimento, né, um escrutínio maior que a gente tem feito nas empresas que a gente investe. Eu acho que assim, tem um aprendizado grande aí dos últimos anos e a gente veio colocando em prática. Acho que tem muita coisa que aconteceu e que, de fato, né, eu até ressaltei na carta aí do fundo do último trimestre, que meio que fala um pouco do ano passado. Acho que a gente teve muita coisa que acontece no mercado, que muitas vezes você tá naquela posição porque você conhece a empresa, conhece bem o fundamento, mas a gente tem visto o mercado em mudança nos últimos anos, né? Um mercado muito grande em pessoa física e não tem nenhum demérito nisso, não tem nada errado com isso. Acho que a gente é que tem que se adaptar, né? Se a gente não foi bem nesse cenário, a gente tem que se adaptar para ir bem com essa nova realidade, né? Algumas coisas que são interessantes, né? Por exemplo, a gente teve uma perda importante em açaí no ano passado, um pouco mais de 3,5 na nossa cota, que é relevante para uma perda, né? A gente já teve ganhos muito maiores que isso em single name na cota, mas esse foi uma perda assim dolorosa para a gente, porque é uma empresa que a gente acompanha bem, conhecemos, mas teve um momento que foi uma virada de inflação de alimentos, né? Que a gente evidentemente olha, né? O Elcio, o time dele olha muito bem para isso. Mas foi aquela história, não, isso aqui passa e tal, mas foi um efeito grande, né, no resultado da empresa, uma empresa que vinha se alavancando, vinha investindo demais, e acho que teve, obviamente, acho que pouco, ou um descuidado, não existe essa palavra, teve pouco cuidado da empresa nesse aspecto, né, em investir demais num cenário em que as vendas estavam caindo ou crescendo muito pouco, taxa de juros muito alta. Então, assim, teve um descompasso e, no fim das contas, né, aquilo que a gente olhou e falou, não, isso aqui melhora depois, mas teve um efeito muito grande no balanço da empresa. Não só em resultado, mas no balanço mesmo. Quer dizer, você aumentou demais o endividamento e acabou postergando muito a recuperação desse negócio. Então, é uma ação que até teve lá os memes aí de quando o Lula ganhou a eleição, a ação estava 13, chegou a acho que R$ 9. Estava 30, desculpa, R$ 30, 31, enfim, chegou a R$ 9. Então, a gente não teve, evidente, toda essa perda, a gente vendeu no meio do caminho, comprou mais para baixo, vendeu de novo, depois comprou, ganhou tal, e saiu e não temos mais hoje. Óbvio que é uma que está no nosso radar aqui, né? A inflação de alimentos volta em algum momento. Mas, enfim, é um dos aprendizados aí desse ano passado que ficou para a gente. Um outro que eu acho que não foi uma posição vencedora do fundo, a gente ganhou 1,5 ponto mais ou menos na cota, que foi Centauro. Teve duas posições que caíram muito que a gente acabou ganhando dinheiro, Centauro e MRV. E ganhando dinheiro, a gente não ficou short em nenhum momento nessas posições. Simplesmente ganhou porque essas, diferentemente, a gente conhecia e acabou MRV vendendo lá em cima. A gente viu uma deterioração do negócio. A gente vendeu muita coisa, comprou mais para baixo e uma posição bem vencedora da carteira. E a outra, a SBF, veio aquela surpresa horrorosa no resultado dela, que depois foi explicado, o mercado demorou mais para digerir. A gente tinha posição, a gente até aumentou naquele primeiro dia, ficamos com a posição e aumentamos quando ela caiu mais ainda. Então, é uma posição que a gente acabou conseguindo ganhar dinheiro, mesmo tendo a ação passado por uma adversidade enorme.
É, mas, enfim, era um ano que a gente gostaria de ter entregado muito mais o 1% que a gente entregou. Acho que está muito aquém da nossa capacidade, do que a gente já entregou também. Mas eu, assim, tenho convicção e estou muito feliz com o que a gente conseguiu fazer nesses últimos meses do ano. Não só em resultado, porque, claro, o mercado ajudou, então tudo andou, mas o que a gente começou a ver é que essas iniciativas que a gente teve, não só disso, mas de stop em algumas posições, né, de venda de posições que subiram muito e muitas vezes a gente ficou com posição que andou muito e foi caindo devagar, a gente acabou não realizando muito lucro naquilo lá. Então, assim, muitas coisas que acho que são intuitivas e acho que em algum momento a gente deixou um pouco de lado isso aí. Mas, enfim, acho que tivemos 2 meses bons, acho que foram nas posições que a gente tinha grande convicção e uma boa parte delas estão na carteira e são coisas que a gente tem convicção para esse ano. Eu acho que, claro que o mercado vai balançar bastante ainda. É, Começou o ano ruim, né? Algumas ações nossas caindo bastante, mas enfim, acho que a gente está convicto nessas posições que nós temos, mas, claro, vamos estar atento aos movimentos de mercado também. O que eu acho que é importante, né, a gente olhar daqui para frente, e acho que também vai ser um ponto aí dos comentários do Elson. É, a gente teve uma desinflação grande no Brasil e no mundo, né? A gente já começou a cortar juros, é, seis, até o que, uns 9, né? 8,5, 9, enfim. Acho que vai dar uns 8,5 É fácil. uns 8,5, então, enfim, 8,5, a gente. Então, tem bastante juro para cortar aqui. Tem juro para cortar lá fora, né? Depender aí dos dados e como a coisa caminha, né? Vai ser mais cedo ou mais tarde, mas acho que vamos ter esse processo também importante lá fora e que é fundamental para a gente também conseguir continuar com o mercado saudável aqui. E acho que no mercado doméstico, o que nós temos, além disso, né? Além de o mercado lá fora bom, é o efeito desse corte de juros, né? Tem alguns efeitos importantes aí. O primeiro deles é, obviamente, em taxa de desconto, né, do fluxo de caixa das empresas. É claro que todo mundo se antecipa um pouco, mas muita gente tem aí 10 de taxa terminal, ou alguns um pouco acima, um pouco abaixo. Mas quando a gente vai para 8,5, você tem um efeito muito grande, ou vai para 8, efeito enorme no cash flow e no valor presente das empresas. Então, esse acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto é o resultado desse juro mais baixo, né, no lucro das empresas, por alguns aspectos, né? O primeiro é o direto, né? Quer dizer, o efeito direto, que é a empresa tem dívida, né, vinculada ao CDI, né, que é remunerada pelo CDI, o CDI cai, a despesa financeira cai, portanto, o valor da empresa aumenta. Então, o valor do equity deveria aumentar. Então, esse acho que é um ponto bem relevante. Segundo ponto que eu acho que é importante é a concessão de crédito, né? Quer dizer, o juro começa a cair, a gente teve que passou já pelo pico de inadimplência, a gente viu isso aí acontecer, viu o resultado dos bancos, financeiras, empresas. Renner é uma que é muito claro isso aí, porque é uma empresa que tem uma financeira grande e acabou perdendo bastante dinheiro esse ano com isso. Então, tem a volta do crédito para as pessoas. Então, isso aí favorece bastante o financiamento de bens, em geral, roupa, carro e de imóveis, né? Quando a gente vê estava até olhando hoje a composição do crédito, não para Minha Casa Minha Vida, mas para o imobiliário de média renda, ainda está muito alto, está acima de 2015 e 2016. Então, essa taxa ao longo do tempo vai cair um pouco. Então, também favorece esse outro setor que a gente investe, né? Que é um setor também gerador de emprego e renda. E acho que o terceiro ponto relevante é para algumas outras empresas. Depois eu falo um pouco das posições aqui da carteira, mas algumas empresas que são favorecidas, que são empresas chamadas de bond proxies, né? Que são empresas que têm um fluxo de caixa mais previsível e que aí com a queda do juro a gente tem uma tira elevadíssima dessas empresas
Então, a gente, assim, são empresas que vão ser bem favorecidas. Que empresas estão aí, né? E que também fazem parte dos outros times aqui, né? Do time de redução da Selic, enfim. As locadoras de veículos, as incorporadoras de imóveis, as empresas de portos ou ferrovias, as empresas do setor elétrico. Então, uma série de empresas que vão se beneficiar também desse corte de juros, que tem taxas de retorno muito elevadas, né, taxas reais muito elevadas. Então, tanto essa taxa real deveria ser comprimida, quanto a nominal. Então, assim, acho que tem um ganho relevante aí para esse outro tipo de empresa. E acho que o ponto de convergência de tudo isso é múltiplo muito baixo quando a gente olha a Bovespa. Se a gente tirar a Vale Petro, né, que tem múltiplos mais baixos que a média, e são muito pesadas no índice, as duas juntas devem ter quase 25, 27 do índice, a gente vai ter aí alguma coisa como um PI de 10, 10,5. É o que é abaixo da média do Brasil. E a gente tem também nesse time, incluído nesses 10, 10,5, os bancos que negociam a múltiplos muito baixos historicamente. Então, a gente tem, assim, acho que várias vertentes aqui de possibilidade de bons retornos, claro, resguardado o cenário externo, que no fim vai ser dominante para a gente. E falando um pouco da carteira, eu passei por esses temas, todos eles fazem parte da nossa carteira, né? Temas relevantes da carteira. Incorporadoras de imóveis, locadores de veículos, bancos, setor elétrico, e um pouco de varejo também, né? Varejo, vários tipos de varejo aí. Mas acho que aqui a gente tem assim, uma grande composição da carteira passa por isso aqui. Então, são todos setores que, de alguma maneira, estão inseridos nesse preâmbulo todo que eu fiz aqui. Eu acho que é isso da minha parte. Volto aqui nas perguntas e respostas e passo para o Edson. Tá bom. Vamos lá, então. Bom dia, pessoal. Feliz ano novo, né, para todos nós aí. Acho que vai ser... Vou corroborar um pouco isso que o Marcelo está falando, colocar os elementos novos aqui, pensar um pouco o grande determinante dessa história aqui para a gente, ainda que as variáveis locais sejam importantes e tem essas idiosincrasias das nossas empresas, que acho que são super relevantes no ciclo. A história toda aqui é sincronia de ciclo local e ciclo global, principalmente para a US, né, de política monetária. É aqui que o bicho pega, é aqui que deixa, que cria uma oportunidade de ganho relevante, se olhar no histórico. Todos os momentos que você teve esses ciclos sincronizados aí, o upside é importante. É um pouco sobre isso que a gente vai navegar ao longo do ano, acho. O Marcelo falou bem, a gente ano difícil, porque a inflação fez um pico aqui lá fora, tá por abril, maio. Então, os mercados andaram muito de abril até setembro, outubro, na verdade até julho, agosto. E aí, a partir daí, você teve uma realização mais forte, porque era um cenário, a desinflação ainda não estava muito consolidada. Você vê um número de atividade muito fortes no terceiro tri, a economia americana crescendo a 5%. Enfim, o mercado só voltou a pegar um mercado difícil, né? Porque assim, muito machucado com toda essa subida de juros aqui e lá fora, cuja oportunidade para você investir em equities está altíssima. Né? Você está os treasuries podando no 10-year nesse período aí acima de 5%. O mercado só voltou a comprar de verdade a partir de outubro, novembro e dezembro, esses melhores. E foi uma história de consolidação do cenário de desinflação. Tá? Eu acho que assim, essa história está completamente consolidada, mas ela está muito mais madura agora. E justifica o mercado ter andado e tem, a partir daí, um corte de juros, queda nos riscos, reprecificação dos ativos, fluxo, etc. A gente tem uma história bastante positiva adiante, ainda que balance. A gente está vendo isso no começo do ano, mas assim, acho que mudou a tendência. Tá? Quais foram as duas razões para consolidar mais esse cenário de desinflação? Acho que são as duas coisas para a US.
A primeira foram os dados, segunda a reação do Fed. Nos dados, o que a gente viu nesses últimos meses? Atividade forte aí, assim, o economia americana não está crescendo a 5%, mas está crescendo alguma coisa como 2, 2,5%, aparentemente. Você tem fatores que defendem mais a demanda nesse ciclo, um deles é a poupança ainda. Tem um estoque de excedente de poupança. O americano médio não gastou, e você está em posição de mercado de trabalho ainda muito boa. Tá? Por outro lado, quando eu olho para a dinâmica do mercado de trabalho, ainda que você tenha um desemprego baixo, ainda que você tenha um patamar de salários reais confortável, a dinâmica parece mais de desaceleração ou de reequilíbrio. O mercado de trabalho americano, esse foi o problema, e acho que foi o a grande variável que você pode utilizar para dizer que o Fed ficou behind the curve, subida, é que ele estava completamente desequilibrado. Né? Você tinha muito mais vagas em aberto do que gente procurando emprego. Então, o desemprego estava lá no low e você tinha lá seus setor de quase todo o setor privado americano conseguia arrumar mais mão de obra. O ajuste está vindo muito nesse excedente de demanda, quer dizer, está vindo muito nas vagas em aberto, as vagas estão fechando rapidamente, de 8 meses para cá. Tá? Você percebe isso nas taxas de pedido de demissão voluntário dos empregados. Se o mercado de trabalho é muito aquecido, o cara arbitra, então ele tem bids de outros lugares, ele pede para sair rapidamente um emprego. Essa taxa hoje está rodando a 2 e pouquinho, que é o nível pré-pandemia. Então, voltamos para um mercado de trabalho mais equilibrado, pensando nessa parte mais pró-cíclica do mercado. Estou vendo o JOLTS saiu nessa semana, né? Saiu ontem já também apontando para baixo, o JOLTS vindo bem. A relação entre vagas em aberto e desemprego ainda e pessoal que está desempregado ainda está alta, é 2,5 por aí, vagas para cada desempregado, mas ela está mais perto, o negócio era assim, ela está mais perto dos 1,5, 2 vezes, que eu acho que é 1,5, é um nível que o trabalho vai estar um pouco mais equilibrado. Tá? Então, está vindo para baixo. Se você olhar os salários nominais, eles fizeram um pico de reajuste há uns 4 meses. Desde então, a variação de salário nominal, você mede, está um pouco menor. Tudo isso me diz que o mercado de trabalho está ajustando, tá? Apesar da atividade mais forte. É meio uma dinâmica de soft landing mesmo, porque você um colapso no mercado de trabalho, você vai fechando excedente de vagas, mas você vai com isso trazendo toda a precificação de salários para um nível que é compatível com o que o FED tem de target. Não é, isso é meio estacionar caminhão no shopping, mas de fato os caras estão conseguindo fazer uma margem de manobra mais baixa, os dados estão vindo nessa direção. Mais que isso, você começa a criar, inclusive, um risco, tem um pouco de não linearidade para o outro lado. A gente falava muito pouco disso há 3 meses. Tem uma não linearidade que é, olha, se você começa a desacelerar um pouco mais o mercado de trabalho, todo o setor de serviços começa a vir um pouco mais para baixo, porque falta mais demanda, não tem tanto salário, quanto a situação do consumidor não é tão boa. Toda a parte de serviços ou de não tradables da economia americana, você vai se sensibilizar um pouco mais para baixo, e aí isso daí gera uma espiral mais excessiva. A gente não está lá, mas a gente criou essa cauda negativa aí, do ponto de vista de atividade, para o Fed é ótimo, isso balanceia mais riscos. Tá? Então, o mercado trabalha super bem. Agora, a grande coisa que tem ajudado na percepção de um risco menor e da virada de chave no policy é a inflação. A gente está acompanhando isso desde abril do ano passado, quer dizer, o que surpreendeu para a gente, acho que foi a atividade no terceiro TRI para a US, mas que foi mais forte, mas a inflação tem vindo para baixo desde abril, maio do ano passado, lá fora e aqui. Curioso como esses movimentos são sincronizados, na verdade não é curioso, porque você tem alguns fatores que são muito comuns. 2 fatores são comuns. Assim. Primeiro, a inflação de bens cai muito. Por que a inflação de bens está caindo? A inflação de bens está rodando negativo mês a mês, tanto aqui quanto lá fora. Primeiro porque você ajustou a oferta. Toda aquela
inflação que você teve de bens porque as fábricas tiveram que parar, a oferta está ajustada, fábrica, frete, etc. A oferta está ajustada, não tem mais esse excedente, os estoques estão mais do que justos, até em algumas cadeias elevados. Segundo, a demanda veio caindo porque foi um aumento de juros sincronizado em vários países, e aí no começo da pandemia todo mundo quis bens, depois quando abriu para serviços, essa demanda se deslocou para serviços, toda essa dinâmica que a gente está cansado de ouvir. Mas acho que tem um ponto que é bem importante, que é China. China após reabertura, claramente o equilíbrio dela é mais baixo. E você ter China crescendo a 7, 8, 9, é muito diferente de ter China crescendo a 4, 5 na demanda de bens. Impacta tanto os bens industriais, toda a estrutura de commodities, como os bens de consumo, mas assim, traz toda a cadeia para baixo. E a China tem lá uma deficiência de demanda pelas questões dela, quer dizer, você está passando por, está digerindo uma crise imobiliária gigantesca. Isso traz a demanda estruturalmente um pouco mais para baixo. E com a volta das atividades, com a normalização da produção e tudo mais, tem compasso de oferta e demanda. A China é o único lugar do mundo em que claramente você tem um excedente de oferta sobre demanda, isso está trazendo o preço de bens para baixo. Isso ajuda muito e vai continuar ajudando nos próximos meses. Então, acho que esse patamar de inflação mais negativo, tudo bem, não vai ficar rodando a 0,3 negativo, como está rodando o core de bens para o PCI, mas assim, entre 0,1 e 0,2 parece muito razoável. Não é muito diferente do que você fazer no histórico. No fundo, você trocou um pouco dessas dificuldades que você está tendo agora de supply chain, questões geopolíticas, com menos demanda. Então, situação de bens muito bem. E outro fator que acho que ajudou é que você ajustou o preço relativo, né? Então, o setor de serviços foi muito amassado com a pandemia, podia abrir, tomou um choque de custo gigantesco, por causa da inflação de bens. E quando você teve a reabertura, eles repassaram tudo que eles podiam para chegar numa margem que fizesse mais sentido de longo prazo. Esse processo meio que acabou também em abril, e é curioso, porque acabou aqui, acabou na Europa, acabou no Brasil, acabou uma porrada de emergentes. E é quando a inflação de serviço começa a vir para baixo. A inflação de serviço ainda é alta, mas assim, claramente ela está com uma tendência declinante. Soma esses dois fatores, quando eu olho para o Core PCI, que é a principal medida de inflação para o Fed, ele está anualizando já na média de 6 meses, então pega a média dos últimos 6 meses, em 1,8%, abaixo da meta dos caras. Verdade que tem questões sazonais, talvez esteja ajudando um pouco, tem uma questão da inflação de bens, está rodando a 0,3 e seria uma queda de 0,2, mas você ainda tem aluguel muito alto lá, os aluguéis estão rodando a quase 6% na ponta anualizada, e a gente sabe que os aluguéis nos contratos novos já estão rodando negativos. Tem uma diferença aqui de single family, multifamily, tem umas peculiaridades no mercado de aluguel, mas assim, não vai ficar em 6%. 6% é um patamar da bolha imobiliária americana. A gente sabe que esse negócio vai vir para baixo ao longo desses próximos 6 meses. Tá? Já caiu bem, era 9, veio para 6, mas esse negócio vai vir para baixo. Então, eu pego isso e pego o resto, que já está num patamar que parece fazer mais sentido. Eu acho que esse last mile, essa última milha, os índices de inflação americanos, a gente meio que chegou lá. Tá? Vai oscilar, às vezes vai ter, talvez esse final de ano seja um pouquinho mais, a inflação seja um pouco mais alta, mas a gente está estacionando num patamar que é muito compatível com a meta, talvez até um pouquinho abaixo desse isso deu muito conforto. Então, eu olho para o mercado de trabalho, olho para essa dinâmica de inflação, eu tenho um cenário de desinflação mais maduro. Aí entra o segundo fator, que é a reação Fed. Acho que esse foi o grande evento de dezembro. O Fed deu sinais de que está pivotando policy. Tem que lembrar que o Fed foi muito rock, depois de ter errado e ficado behind the curve no começo do ciclo, ele foi muito rock daí para frente. E mesmo agora, mesmo tendo parado já há algum tempo, claramente não chamava de parado, ele chamava isso de pulei uma reunião. Quando você olhava para o balanço da leitura dos cenários, essa era uma coisa melhor. Olha, os dados têm que me convencer de que a gente está desinflacionando. Agora os dados vieram, acho que eles estão mais convencidos. Então, a leitura de cenário deixou de ser um Fed tão rock para ser um Fed mais equilibrado em relação aos riscos. Tá? E é isso que, no fundo, a grande mensagem do Powell foi isso.
na reunião de dezembro. O Fed não está muito mais na frente. Tipo, olha, eu tenho que ver essa economia desacelerar muito mais. Ele está vendo o mercado de trabalho reequilibrando. E ele está vendo os dados de inflação vindo para baixo. Então, está muito mais conforto para você ter posição gostando em qualquer ativo de queda de juros. Tanto assim que os ativos mais óbvios, que é a parte puta da curva, já diversificou tudo. Tá? Ainda assim, eu acho que tem uma coisa que é importante. Assim, se você olhar, eles atualizaram as projeções para as inflações de 24, 25. E a inflação de 24, o Corp C que eles estão esperando para 24 é 2,4% no final do ano. Se a gente vai rodando mais ou menos o que a gente espera, com um pouquinho de queda de aluguel, talvez um pouco mais de inflação de bens, nós vamos estar rodando nesses 2,4 year on year lá por março, abril. Talvez não seja rápido o suficiente para eles cortarem em março. Mas acho que na reunião de maio, final de abril, começo de maio, isso parece bem razoável. Se a gente tivesse correto nessa leitura de inflação. Para tirar o Fed daí, eu acho que você tem que ser muito surpreendido com a atividade. Não parece ser o caso. Então, quando eu olho para isso, eu acho que, principalmente na parte intermediária, pensar no terminal desse ciclo ainda está muito perto dos 3%, acho que isso é alguma coisa mais perto de 2,5% para ser mais justo. Quando eu olho para o 10-year, eu acho que um nível entre 3,5% e 4%, talvez um pouco mais para 3,5%. Estou pensando assim, com um ciclo maduro faça mais sentido. Acho que tem coisa aqui para vir, tá? Essa é a grande história. Os triggers estão próximos. Então, me parece uma história muito positiva. Aí, para terminar, acho que a gente tem que olhar o seguinte: bom, tá bom, então a desinflação veio para preço. O que mais que a gente pode esperar? O Marcelo tocou nisso, acho que é importante. Pensando um pouco mais macro nessa história, como é que macro e equities interagem, eu acho que a gente tem 4 fases assim que meio que se sobrepõem, mas é um bom jeito da gente pensar como é que são as correções no mercado de ações no momento que você começa o ciclo de desinflação. Acho que a primeira fase desse ciclo a gente está vendo agora a desinflação em si, então a atividade está vindo para baixo, está convergindo, a inflação está vindo para as metas, os bancos centrais vão ficando mais confortáveis. Isso acho que, sim, accomplished, muito disso está no preço. Então, o mercado comprou a história de desinflação. A segunda é a reação dos bancos centrais. Então, os bancos centrais têm que começar a baixar juros e o mercado tem que começar a voltar a ser alagado ou receber a liquidez. E aí começar a diversificar. Eu acho que a gente ainda não está lá completamente. É verdade que a parte curta da curva para a US está ok. Aqui na nossa curva também tem bastante coisa já, mesmo na terminal tem bastante coisa. Mas nos Estados Unidos tem mais para fechar nessa parte intermediária. Tem uma questão de balanço de risco, né? Claro, faz toda a diferença quando o Fed já está cortando juros. E a gente não viu o fluxo de verdade ainda. Então, ao longo do tempo, as taxas vão ficando mais baixas, isso vai impactando mais. No caso, para a US, isso é menos importante, porque o mercado é muito pré-fixado, mas assim, a grande redução de taxa de juros foi agora, né? Esses 5 para os 4. 10 years, 5 e pouco para os 4 que a gente viu em um mês e meio. Eu acho que esse processo continua, e aí isso vai amadurecendo os fluxos para os demais mercados. A gente é claramente dependente dessa história. No caso do Brasil, como a estrutura é toda pós-fixada, demora um pouco mais. Então, você tem que ir amadurecendo quedas de juros aqui, mas a gente sabe que esse negócio está vindo. Então, é difícil precisar momento, não vai ser tudo de uma vez, vai ser mais smooth no tempo, vão ter degraus também. Então, mas acho que esse é um argumento para estar comprado. O terceiro é reprice de risco. Você vai fazendo, os fluxos vão voltando, tudo que é equity risk premium, o Marcelo mencionou que os PIs que estão baixos para o mercado brasileiro, mas tudo que é equity risk premium aqui tem que voltar para alguma normalidade. Talvez não seja, sei lá, quando a gente estava lá em 2017, quando as coisas estavam muito positivas para o Brasil, talvez não. Mas a gente está muito abaixo disso, assim, quer dizer, do ponto de vista de equity risk, a gente está muito acima disso.
Então, tem toda uma história aqui de reprecificação de múltiplos que precisa dos fluxos também para vir para preço. Essa é uma história que está. Se desinflação parece uma história madura, isso tudo aqui eu acho que ainda não vem. Aqui está o grande upside no mercado de ações. Então, eu acho que desinflação é um troço que tem um impacto grande na renda fixa, principalmente na parte curta, que é um mercado que a gente não vai operar. Mas quando eu olho para o resto, todo o resto é o grande upside do ciclo, vem dessa migração de ativos. Você saindo da renda fixa, alongando os horizontes e vindo para a renda variável e amassando um pouco os prêmios que estão distorcidos agora. Tá? Então, acho que a gente vai ver isso. E tem o último ponto, que é a fase de earnings. Né? Então, isso acontece, as empresas começam a investir mais, o mercado de crédito normaliza, você começa a ter um pouco de crescimento. Aqui eu acho que o upside é um pouco menor, ou, vamos lá, acho que é mais idiosincrático. Acho que para a US, olhando ao todo, é menos, então você tem que ser mais seletivo. A gente tem, por exemplo, talvez para as empresas menores, acho que tem uma história aqui, empresas mais domésticas, mais cíclicas do ponto de vista doméstico, mas assim, muita coisa já andou lá, então se eu olhar para a média dos índices, não é por aí. Eu acho que para cá e aqui e lá, como você está fazendo soft landing, tanto lá quanto aqui, você não vai ter um grande move para cima para capturar de earnings, porque a gente não fez uma recessão, então a saída da recessão em geral é importante para esse movimento aqui vai ser tão importante. Mas no caso brasileiro, acho que esse ponto que o Marcelo disse tem um troço que é fundamental. As empresas aqui lá fora, elas são financiadas a juros pré-fixados. Isso protegeu muito o ciclo lá, protegeu o ciclo de mortgage, protegeu o ciclo de bonds corporativos. Então, assim, você não viu as empresas sofrerem nem tanto. Aqui foi um horror do ponto de vista de quem tinha leverage, do ponto de vista de despesa financeira, compressão de earnings, foi absurdo. Então, é aqui que a gente vai pegar. Pelo fato da estrutura da dívida das empresas brasileiras ser pós-fixada. Nas nossas métricas, nesses setores que o Marcelo mencionou, todos eles ou tem uma questão de duration, como o Marcelo disse, do fluxo de caixa, ou, às vezes, tem setores que têm as duas coisas, tem uma questão de compressão de despesa financeira que vai ser cada vez mais importante trimestre a trimestre. Isso aqui a gente não viu ainda também. Então, tudo isso para dizer o seguinte, andou muito menos nos domésticos, andou muito mais lá fora, andou em alguns cases de commodities, petro, algumas coisas aqui que ajudaram muito o índice. Mas eu acho que ainda tem pernadas importantes para a gente ver nesses próximos meses. Eu acho que esse é o ano em que a gente pega a volta cíclica dessas histórias todas, meio que na plenitude. Talvez sobre um pouco para 25, eu vou bater uma madeira aqui para ser um ciclo um pouco mais longo. Mas que a gente pega isso na plenitude. Então, apesar de balançar um pouco, tá? Primeiros 3 pregões do ano estão balançando bem, mas é uma história muito positiva. Muito bom. Vamos lá para as perguntas. Juros versus câmbio, Brasil. Nelson, apesar da boa perspectiva para a balança comercial, o real fica mais vulnerável com queda de carry previsto para os próximos meses? Olha, acho que sim, e não, assim, o real nunca precificou essa balança fenomenal que a gente está fazendo, né? E assim, ela é estrutural. Tem um ciclo de agrícolas aí, mas assim, a gente é estruturalmente superavitário, essa é uma história que Que deve ser aumento de produção de petróleo muito grande aí para frente. totalmente proteção de petróleo. Mais que isso, a gente faz totalmente proteção de petróleo e a gente ainda tem assets ambientais gigantescos. A gente não estragar muito brinquedinho aqui, tem fluxo de investimento, aí não é tanto na conta corrente, mas facilita o investimento. É importante, porque isso é uma vantagem comparativa que o Brasil tem. Então, do ponto de vista das dinâmicas globais, acho que a gente está muito bem posicionado. Tá? O lance é que, puta, o câmbio não apreciou isso tudo. Acho que tem um problema que o nosso governo colabora muito, a gente tem uma questão fiscal ainda em aberto. E os juros estavam até, assim, há poucos dias, 2 quarteirões para trás, eles estavam 5%. Então, eu acho que o que a gente vai ver, redução de juros lá fora, isso comprime mais o DXY, quer dizer, o dólar, como todo o dólar global, e aqui a gente vai ser beneficiado. Não tanto, porque a gente vai baixar bastante os juros aqui, acho que a gente tem juros muito elevados,
talvez traga, aí é difícil dizer patamar, mas 4,80, 70, mais forte para 4,60, se os cenários forem muito convergentes, assim, está baixando os juros lá fora, baixando os juros rápido. Mas é isso, também não acho, não estou vendo muita história para o câmbio depreciar. Então, tem um pedaço da história de fluxo, acho que você pode pegar no câmbio também. Aí tem um complemento dessa pergunta. Nível abaixo de 5% versus US rates traz consequências para a alocação de ações, prêmios de risco? Acho que você diz para juros aqui, sim, não acho que no nominal você não vai trazer isso para baixo de 5%. Não dá. Por quê? Porque a gente tem o fiscal. Nossa taxa neutra de juros, quer dizer, a taxa de longo prazo de juros, que está muito determinada pela taxa com que o governo consegue se financiar sem pressionar o câmbio, sem afugentar investidor, ela é mais alta. Então, se você botar para 5, é muito estímulo para essa economia e tem um risco aí do câmbio ir embora. Então, o Banco Central não vai colocar nisso. Acho que a gente tem que fazer uma coisa do ponto de vista das nossas vulnerabilidades fiscais de curto prazo muito maior para isso acontecer. Agora, dá para ser 8, né? Acho que, assim, de terminar o ciclo indo com uma taxa neutra aí de 4,5, bem razoável. Acho. 8 tá bem bem. Bom, próxima. Cavalheiro, recente reprecificação das ações traz mudanças de atratividade de cíclicos domésticos versus defensivos versus commodities. Eu acho que ainda não. Quer dizer, na nossa cabeça, commodities já era uma classe aí que a gente já tinha menos posição, né? Claro que, olhando para trás, né, se a gente voltasse um ano no tempo e a gente tivesse feito uma escolha de Petrobras, seria ótimo, né? Mas não foi o caso. Agora, acho que, para mim, a única commodity, assim, no curto prazo, talvez seja boa, é o petróleo, porque o petróleo caiu, né, agora recuperou já praticamente metade da última queda que teve, e tem esses problemas todos geopolíticos, que acho que mantém o preço aí para cima. Agora, mesmo se o petróleo voltar para 70, claro que aí Petrobras vai cair um pouco e tal, mas as empresas são muito baratas, né? A Petrobras ainda é muito barata, né? O governo não parece ter disposição para fazer uma grande barbaridade lá, né? Além do que já fez aí de colocar gente com pouca qualificação, enfim. E acho que tem ainda, está muito na mesa a margem equatorial. Isso aí não, acho que o mercado meio que parou de falar, ela vai começar a explorar agora margem equatorial para fazer os testes lá no Rio Grande do Norte. Agora, isso aí vai até a Guiana, né? Então, a gente assim, tem muita coisa. Para quem olha Guiana, PIB lá, acho que quase dobrou em um ano por conta da exploração de petróleo. Então, tem muita coisa ali. Então, um vetor grande de crescimento, que acho que também ajuda nessa questão de balança, aí que o Elson comentou bem aí, né, há pouco. Não, só complementando, a gente tem um ponto importante que é meio como a gente tem feito commodities, não deu certo com a Petro nesse último ano, mas assim, acho que isso é tudo trade curto, né? Porque, assim, os preços caem, os mercados são bem eficientes nessa história toda. Falta demanda, os preços caem. Aí tem alguma coisa de estímulo de China e tudo mais, commodities como um todo anda um pouco, mas é muito quebrado porque a China também não vai. Bem ou mal, ela quer fazer, ela quer pousar o setor de housing, então não dá para ela fazer outro ciclo muito porrada de expansão do setor. E aí o que sobra, que acho que tem um certo conforto, é a Petrobras que tem disciplina petróleo que tem disciplina de oferta. Isso aí. E as de proteína que a gente olha, parece que talvez, tem momentos que às vezes parece estar melhor, está pior, mas é tudo trading, não tem. É muito. E outra, acho que uma outra interessante, celulose não tem assim, alguma dúvida, mas a gente gosta de Suzano, por exemplo. Tem alguma dúvida em relação a preço de curto prazo, mas se fosse para comprar para ficar 5 anos, eu compraria Suzano tranquilamente. Acho que você tem o Brasil, claramente, vai ser o fornecedor de celulose do mundo ao longo do tempo, né? E assim, você fala, mas a China desacelerou um pouco. Desacelerou, mas teve uma urbanização grande, você tem o e-commerce que ajuda muito no consumo de papel. Enfim, isso tudo vai levar o consumo para frente, para cima. Então, a gente acha que aí pode ser um bom lugar para estar também.
Agora, falando aqui da questão da mudança de atratividade entre cíclicos domésticos versus defensivos versus commodities, e aí tem uma outra questão também aqui, né? Preços andaram além dos fundamentos, e depois uma outra. Setores barra teses demandaram ajustes no portfólio da Safari. Juntando tudo isso numa só, o que que a gente fez, né, nos últimos, acho que 5 meses aí? A gente montou uma posição no setor elétrico, a gente já gostava da Eletrobras, colocamos mais 2 empresas, temos hoje aí uns 15% no setor no setor elétrico. Na nossa cabeça, esse portfólio nosso tem uma TIR real aí de uns 11%, é muita TIR para esse carrego, então a gente vai ficar carregando isso aí. Setor de commodities, a gente tem uns 8% do portfólio, e é 8, um pouquinho mais, talvez, mais do que isso, acho que uns 10% que a gente acha que é ok, e foco no petróleo aí. Então já tem 25 aí, né? E acho que é o que a gente tem de defensivo. Depois os outros setores, cíclicos domésticos, defensivos e commodities, né? Os domésticos, claramente, são as maiores posições da carteira, né? Tudo que não está aí é doméstico. Então, 75% do portfólio está aí. Claro que tem um pouco mais de risco, balança mais, né? Nesse começo de ano balançou muito mais, em especial incorporadoras, balançaram para caramba. Mas eu acho que é onde está assim, tudo que a gente errou no ano passado, né, 2023, a gente acha que vai colher esse ano. Acho que isso tudo tem uma recuperação relevante esse ano. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer, né, do ponto de vista até de custo para as empresas, do ponto de vista do crédito, foi efeito Americanas no começo do ano passado, né? A gente andou aí depois de Americanas 2 meses com o mercado de crédito seco. A empresa não tinha rolagem, né? Que tinha rolagem, cara, não tinha rolagem. Então, assim, tinha que pagar o banco do caixa e ficar ali no dia a dia, né, operando. A gente tem um anedótico aí que até a Vale teve um aumento de spread. A gente viu nas empresas que a gente cobre aumento de spread de 2 a 3 pontos percentuais, que não é pouca coisa, né? Juntando com uma Selic de quase 14, o cara tinha um custo financeiro, depende da empresa, de 17, 20% ao ano, o que é completamente anormal. Então, tudo isso aí, e assim, quem que são os caras que têm esse problema? Bom, setores domésticos, né, que tem mais risco, né, que estavam já tomando a pancada de queda de consumo. Então, assim, um monte de coisa que foi muito ruim, né, e ainda, né, vamos só lembrar que a gente teve toda a discussão de ICMS, né, no ano passado, 2023, ainda vamos ter alguma coisa aqui, né, o crédito presumido, as subvenções, né, todas elas já foram para o preço nas empresas. Então, a gente tem coisas aqui, acho que, né, vamos tirar a coisa do preço esse ano também. Então, assim, a gente acha que, de fato, assim, alguns setores foram muito impactados e a gente acha que tem uma descompressão aí de risco pela frente. Depois um outro aqui. Bom dia, um ótimo 2024. Duas questões. Quais os riscos de termos uma desaceleração mais forte nos Estados Unidos? Esse seria o maior risco para o cenário de bolsa? Outra questão para escolhas setoriais. Seria oportuno aumentar a exposição no setor industrial? Se sim, quais oportunidades ou segmentos prefere? Você quer falar primeiro, Elson? Não, emenda aí os setoriais que você já estava falando. Então vamos lá. Bom, mas eu, assim, no primeiro ali, eu acho que sim, né? Sou risco, mas depois o Elson elabora melhor. Outra questão para escolhas setoriais, né? Aumento do setor industrial. O setor industrial é muito pequeno, né, no Brasil. Então, assim, a gente está falando aí de Randon, Marco Polo, principalmente, depois podia olhar para a WEG e tal, mas WEG é uma empresa muito inserida em cadeias globais, né? Se a gente está falando em desaceleração da economia americana, na Europa, enfim, tudo isso aí bate na WEG, né? Eu acho difícil pagar um múltiplo de 30 vezes earnings na WEG, com upside muito baixo, acreditando que ela vai tirar algum coelho da cartola. Eu acho difícil isso acontecer. Outra coisa, o mercado de painéis solares é um mercado também ultra competitivo, né? A gente tem a China, o BYD, por exemplo, vindo para o Brasil, eventualmente montando um negócio de placa aqui. Então, não sei até que ponto isso aí seria interessante. Marco Polo andou muito, no papel que ele teve um pedacinho do ano.
Randon andou bem, talvez tenha alguma oportunidade por aí. Mas não é um setor que a gente esteja assim tão animado. Tá? Então, acho que e outra coisa, né? Eu acho que o ciclo é muito curto para esses caras, né? Estão muito inseridos no agro, né? No caso de Randon, principalmente. Então, acho assim, difícil ter uma boa leitura aqui. O agro provavelmente tem uma desaceleração grande agora, nesse começo do ano, uma dificuldade de investir, porque o cara tomou um hit aí de seca, de quebra de safra. Então, eu não sei se teria uma oportunidade clara aí. Talvez para fazer esse play industrial de agro, você tenha outras alternativas melhores, pode ser boom, enfim, não estou dando call nenhum, estou dizendo que pode ser interessante. Não, tem talvez, assim, se você olhar lá fora, você tem algumas coisas mais interessantes, porque você fez uma recessão de manufatura importante. Mas aí, de novo, você tem que fazer um stock pick. Bem diligente, porque a exposição à China, por exemplo, não acho que seja. Parece uma ideia boa fora a oportunidade de trading. Então, acho que não. Acho que tem uma história aqui de comprar ciclos globais, que acho que é interessante. Mas um pouco dessa lógica do ciclo a gente tem muito na carteira, mas a gente está pegando isso mais para o lado do consumo, tipo, sentido para o Brasil. Sobre a pergunta de desaceleração dos Estados Unidos, acho que é uma ótima pergunta. Devia ter mencionado isso. Esse é um risco, evidente. Mas, assim, acho que a gente tem que botar umas gradações aqui. Desaceleração moderada para o IS, mesmo que você faça uma recessão, não acho que é um grande problema. Acho que até ajuda, no certo sentido. Eu prefiro que um soft landing, você trazer esse crescimento da economia americana entre, sei lá, mais para 1%, acho que é bem preferível porque essa desaceleração, porque o dinheiro sai de lá. Não é isso. Vai baixar juros muito rápido, o dinheiro sai de lá. Quando é que esse negócio começa a ficar muito ruim? Quando você tem não linearidades, né? E aí você passa pelo setor financeiro. Então, se virar um problema de excesso de leverage, você tem que fazer um ajuste de balanço muito grande, muito rápido, aí o dinheiro não flui pela versão a risco. Acho que isso é o menos provável hoje. Assim. Acho que ter uma desaceleração de atividade parece ser ok. Se ela for muito mais aguda, aí o mercado vai olhar para esses riscos mais de cauda, de excesso de leverage, pode ser um problema, mas acho que a gente ainda está um pouco longe de lá, tá? Desse tipo de risco, e antes disso pode ter uma história boa. Quando eu olho para as caudas, aí o que eu acho que pode ser um problema é se a leitura de desinflação nossa estiver errada. Se, por exemplo, a gente tiver uma outra surpresa muito grande em atividade nos próximos trimestres, de novo, não está com cara de mercado de trabalho, está consolidando desaceleração, que é ótimo. Mas foi isso que a gente errou no Q3 no ano passado. Então, a história de desinflação, para quem acompanha a gente aqui, a gente está falando nisso desde maio do ano passado. Foi isso que fez o Copom parar de subir juros aqui, começar a cortar. E eu acho que não fosse essa pernada de 2 para 5% que o PIB americano deu no terceiro trimestre, foi meio pontual no trimestre, já estamos voltando para 2,5%, a gente estaria falando em corte de juros mais rapidamente. Né? Então, no fundo, acho que onde eu vejo mais risco, que a gente tem que acompanhar, amanhã tem payroll, o sinal é importante, então, uma possibilidade de reaceleração. Tá? Hoje, acho que esse risco está bastante ok. Mas é o risco que eu estou olhando mais a curto prazo. Acho que é isso, né? Pessoal, obrigado aí a todos que tiveram tempo de nos ouvir e ouvir as opiniões que a gente está compartilhando aqui. Até a próxima. Legal, pessoal. Obrigado. Até o mês que vem.